A aprovação da nova regra fiscal pela Câmara dos Deputados. Uma votação com um placar bastante folgado. Uma vitória para o governo, mas que vem também com recados da liderança da casa. Eu sou Marcelo Rubissec e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Marcelo para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 24 de maio de 2023. Dia seguinte ao da aprovação do texto base do novo arcabouço fiscal na Câmara. Aprovado na noite de terça, ele recebeu apoio expressivo no Congresso. 372 votos a favor e 108 votos contrários. O arcabouço fiscal chegou no Congresso como um projeto de lei complementar, o que significa que ele precisava do aval de 257 deputados para ser aprovado na Câmara. Ou seja, os 372 votos superaram em muito o necessário para a regra passar. Essa aprovação com folga acabou representando a primeira grande vitória do governo Lula no Congresso nesse terceiro mandato. Por si só, o arcabouço fiscal já é um tema bem relevante. Principalmente porque ele é a proposta do governo para substituir o teto de gastos, aquela regra que começou em 2017 e colocava um limite nas despesas públicas. Mais que isso, o teto dizia que os gastos só poderiam ser reajustados a cada ano pela inflação, ou seja, o gasto público não poderia crescer em termos reais. Mas, Marcelo, isso que você falou é a teoria. Na prática, não foi bem assim. O teto foi driblado em vários momentos durante o governo Bolsonaro e acabou perdendo a credibilidade. Afinal, a regra que servia justamente para limitar as despesas não estava limitando muita coisa. Já durante a eleição de 2022, estava claro que o teto ia ter que ser substituído. E quando Lula foi eleito, essa era uma das grandes missões para o começo do governo: propor uma nova regra fiscal que ajudasse a equilibrar as contas públicas e que, ao mesmo tempo, fosse compatível com a promessa do petista de incluir os pobres no orçamento. Quem ficou encarregado dessa tarefa foi o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda. Ele apresentou a proposta do arcabouço para o público no final de março e entregou o texto para o Congresso em meados de abril. Só para explicar rapidamente, o arcabouço fiscal tem alguns pilares. O primeiro pilar é que o crescimento da despesa fica atrelado ao crescimento da receita. Então, o gasto vai poder crescer em até 70% do aumento da arrecadação. E com o detalhe de que o gasto público sempre vai crescer no mínimo 0,6% e no máximo 2,5%. Isso tudo em termos reais. Eu sei que é bem complicado e que é muito número, né? Mas na prática o que você precisa saber é que você tem um limite para o aumento do gasto a cada ano, mas você tem também um piso. E se a gente for comparar com o teto de gastos, é uma regra bem mais flexível. Outro pilar importante do arcabouço é a adoção de metas fiscais a cada ano. A ideia é que o governo tente melhorar o resultado das contas públicas, que é a receita menos a despesa, sem contar o pagamento de juros da dívida. Então, o governo vai mirar a cada ano um número para esse resultado, com uma margem para mais e outra para menos. Se ele superar esse teto da margem, ganha um bônus para investir. E se ele ficar abaixo do piso da meta, o gasto público vai ter que crescer menos no ano seguinte. O relator do arcabouço na Câmara, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, fez algumas mudanças no texto. A principal delas é que ele aumentou a punição para o governo quando ele não conseguir cumprir a meta fiscal. Vão ser acionados alguns gatilhos para forçar uma contenção maior de gastos. Mas além de apertar mais a regra, o Cajado também deixou alguns dispositivos para dar um pouco mais de folga para o gasto público em 2024, mas ele voltou atrás em alguns deles. Na votação, você teve algumas tentativas de mudar o texto. Alguns deputados da oposição, da direita, tentaram deixar o texto mais rigoroso, limitando mais o gasto público. E alguns deputados da esquerda também tentaram tirar algumas despesas da regra, como o Fundeb, o principal fundo da educação no país. Mas essas sugestões não foram aceitas. No fim das contas, o texto base foi aprovado sem grandes mudanças, além daquelas feitas pelo relator. Foi uma vitória do governo e principalmente do Haddad, que foi quem elaborou o texto e participou da articulação política, conversando bastante com as lideranças da Câmara. O ministro da Fazenda, aliás, já está falando em votar a reforma tributária ainda no primeiro semestre. E não tem como a gente falar sobre essa votação de terça sem falar do Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados. Depois da votação, o Lira fez uma avaliação sobre o placar expressivo. Nós sempre temos que reconhecer o esforço de cada um fez o seu papel
Mas essa matéria não é uma matéria de governo, não é uma matéria de oposição, isso é uma matéria de país. E às vezes quem pensa diferente. Mas essa, tanto quanto a reforma tributária, vão ser tratadas absolutamente à margem de todo o problema ainda de articulação ou de formação de base que o governo tem no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. O Lira falou aí em problemas de articulação e deixou claro que, beleza, a aprovação do arcabouço foi uma vitória do governo, mas isso não quer dizer que o presidente tenha uma base sólida no Congresso. Mas aí é justo a gente se perguntar, então como que a nova regra fiscal passou com tanta folga? No começo de maio, a gestão petista sofreu 2 derrotas seguidas na Câmara dos Deputados: o adiamento da votação do PL das fake news e a derrubada de trechos dos decretos do governo sobre o marco do saneamento básico. Isso acabou escancarando justamente aquelas dificuldades que o Lira mencionou de articulação com os parlamentares. Ainda mais se a gente lembrar que alguns partidos que estão no governo não estavam entregando votos em favor do Lula. A forma que o petista encontrou para endereçar esses problemas foi uma velha conhecida nossa: as emendas parlamentares. As emendas existem para que os congressistas possam destinar dinheiro para projetos e consigam cumprir algumas das promessas assumidas por seus mandatos. Só que elas também são um instrumento tradicional de negociação política entre o executivo e o legislativo no Brasil. Durante o governo Bolsonaro, as emendas estavam no centro daquele esquema que ficou conhecido como orçamento secreto. Nesse arranjo, o Congresso inflou o dinheiro que ia para as emendas do relator, que são um tipo bem pouco transparente de emenda. Na prática, o governo Bolsonaro delegou o controle de boa parte do orçamento para o legislativo, e o executivo liberava verbas justamente antes de votações importantes, incluindo alguns daqueles dribles no teto de gastos que a gente já mencionou. O orçamento secreto foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no final de 2022. Mas mesmo com as mudanças que vieram a partir disso, as emendas continuam sendo importantes nessa negociação política. E antes da votação do arcabouço, o governo acelerou a liberação dessas verbas. Só nos primeiros 23 dias de maio, o governo liberou 2,6 bilhões de reais em emendas parlamentares. É bastante coisa. Mas mais impressionante é que um pouco mais de 1 bilhão desse valor foi liberado somente na terça, ou seja, bem no dia da votação do arcabouço fiscal na Câmara. E sem falar, Aline, que o governo também tem operado os chamados restos a pagar, que são emendas que já tinham sido reservadas em anos anteriores, mas que faltava efetivamente transferir o dinheiro. Nessa conta, o governo Lula já pagou um pouco mais de 4,6 bilhões de reais nesses primeiros meses de 2023. Isso tudo segundo dados do painel de emendas do Siga Brasil do Senado. Então, por mais que o Lira fale que o arcabouço fiscal teve um placar expressivo porque é um projeto de país, não dá para deixar de falar que a liberação de emendas também foi uma parte importante da articulação política. Nem por isso o arcabouço deixou de ter votos contrários, e alguns deles vieram da própria base de apoio do Lula no Congresso. Por exemplo, o PSOL e a Rede, partidos que têm cargos no governo, votaram contra a nova regra fiscal. Essa resistência maior da esquerda foi um marco desse período de articulação do arcabouço. A crítica se baseia, resumidamente, na ideia de que limitar os gastos públicos pode atrapalhar o crescimento da economia e a geração de empregos. Alguns parlamentares do próprio PT ecoaram esses questionamentos nos últimos 2 meses, mas a bancada acabou votando 100% em prol do texto. Enquanto isso, alguns daqueles partidos que não estavam entregando apoio para o governo acabaram votando em peso a favor do arcabouço. Um caso é o do União Brasil, que tem ministérios e já protagonizou algumas turbulências com a gestão Lula. Foram 50 votos a favor e 7 contra. O MDB e o PSD são outros que entregaram votos favoráveis. Outros partidos, como Republicanos e o PP, também tiveram maioria dos deputados votando a favor. Mesmo o PL, o partido do Bolsonaro, deu também 30 votos para aprovar o texto, 1/3 da bancada. A gente falou até agora sobre tudo que rondou essa aprovação expressiva do arcabouço fiscal na Câmara. Mas é importante lembrar que o texto ainda precisa passar no Senado antes de valer. Então a negociação política em torno da regra fiscal ainda não terminou. Inclusive, o apoio massivo da Câmara ao arcabouço não quer dizer que o clima da relação entre o governo e os deputados está ótimo. Na verdade, esses últimos dias foram marcados por um embate sobre uma medida provisória que reestrutura os ministérios.
Nessa quarta, o Lira até deixou um recado bem forte para o Executivo, dizendo que o governo vai colapsar se esse texto não for aprovado nos moldes desenhados pela Câmara. De todo modo, Aline, o arcabouço foi o primeiro tema mais importante votado pelo governo na Câmara. Mas tem ainda muita coisa por vir. A própria reforma tributária, que a gente já mencionou aqui, e que é um tema tradicionalmente espinhoso, é uma matéria que vai demandar bastante conversa e negociação entre o Executivo e o Legislativo. Numa coluna publicada no jornal Valor Econômico, o Bruno Caraza, professor da Fundação Dom Cabral, disse que a aprovação do arcabouço fiscal na Câmara é quase um segundo começo para o governo Lula. Isso porque é agora que a gente vai ver quais pautas o petista vai querer levar adiante, quais promessas ele vai priorizar e quais temas ele vai querer bancar. Então a gente está só no ponto de partida. Resta ver o que vem pela frente. Alguns tribunais estaduais de contas estão sob os holofotes depois que 4 primeiras-damas e ex-primeiras-damas foram indicadas para cargos nesses órgãos de controle e fiscalização. A Isadora Rupp escreveu sobre isso. Isadora, explica pra gente quem são essas mulheres indicadas e para quais funções. Todas as indicadas são esposas de governadores ou ex-governadores e elas assumiram a função de conselheiras do Tribunal de Contas de seus estados. O conselho do TCE é composto por 7 nomes. Esse grupo é o responsável por analisar e julgar as contas do governo estadual. Ou seja, essas mulheres estarão em um cargo de decisão sobre os gastos das gestões dos próprios maridos. No Piauí, assumiu como conselheira a administradora e ex-deputada federal Rejane Dias. Ela é esposa do ex-governador Wellington Dias, atual ministro do Desenvolvimento e Assistência Social do governo Lula. Na Bahia, a enfermeira Aline Peixoto, que é esposa de Rui Costa, ex-governador e atual ministro da Casa Civil, assumiu a vaga. No Pará, a advogada Daniela Barbalho, esposa do governador Hélder Barbalho, do MDB, integra o conselho. E em Roraima, a indicada foi a contabilista e primeira-dama Simone Soares de Souza, esposa do governador Antônio Denário, do PP. Além do poder do cargo, ser conselheira ou conselheiro de um tribunal de contas traz uma série de benesses. O salário inicial é de R$ 35 mil mensais. O cargo também é vitalício e a pessoa só deixa o posto quando se aposenta ou decide sair por outros motivos. E Isadora, essas indicações são permitidas por lei? O que pode surgir de problema a partir disso? Não existe qualquer vedação legal expressa que proíba uma primeira-dama ou ex-primeira-dama de ocupar o cargo. E aí os governadores se valem da falta dessa regra para indicar suas esposas. Mesmo assim, a Justiça do Pará anulou nesta semana a indicação do nome de Daniela Barbalho ao cargo de conselheira. Nesta quarta-feira, o desembargador Maírton Marques Carneiro revogou a decisão em primeira instância e suspendeu o afastamento da Daniela. Segundo a Constituição e o entendimento do Supremo, o conselho de um TCE deve ser ocupado da seguinte forma. 4 nomes são escolhidos pela Assembleia Legislativa do Estado, que realiza a sessão para a escolha e aprovação dos candidatos. 3 são pelo governador. Um nome deve ser de um auditor e auditora. O outro, de um membro do Ministério Público. O terceiro nome é de livre escolha do governador. Em todos esses casos, a indicação para a vaga é costurada entre a presidência do tribunal, junto com o executivo, e o legislativo estadual. Por mais que a indicação não seja ilegal, ela traz problemas que dizem muito sobre a raiz da formação do Estado brasileiro. Um deles é de que há, em todas as esferas ideológicas, a dominação de famílias com vocação, entre aspas, para atuar no poder e na administração pública. Essas indicações também reforçam aquele discurso da antipolítica, de que todos são iguais e só querem tirar vantagens pessoais. Nessa história toda é importante fazer uma ressalva, e essa ressalva é sobre machismo. Se a indicação acontece apenas pelo parentesco, isso é problemático e machista. A mensagem que passa é que a mulher é colocada em um lugar subalterno, apenas para atender ao marido. Agora, se a mulher tem os requisitos e a experiência para o cargo, o currículo dela não pode ser reduzido a ser esposa de alguém. O texto da Isadora você pode ler em nexojornal.com.br. No site você acompanha tudo que a equipe do Nexo produz diariamente. Como você sabe, o Nexo é um jornal independente por assinatura e sem publicidade. Para ter acesso a tudo isso, apoiar o Durma e ainda receber newsletters exclusivas, é só fazer sua assinatura. Tem um link com desconto na descrição desse episódio.
A transparência avançou em alguns pontos importantes no Brasil nos últimos anos, mas não sem solavancos, principalmente no período entre 2019 e 2022. O Matheus Nunes de Freitas é do movimento Pessoas à Frente e assinou uma coluna sobre o tema junto com a Ana Túlia de Macedo na Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a gestão pública entre os temas de cobertura. O Matheus vai comentar o texto dele aqui pra gente. A transparência deve ser entendida como um princípio fundamental para a qualidade da democracia. Qualquer sociedade democrática tem que fornecer informações acessíveis e de qualidade sobre as ações do governo, suas instituições e seus agentes, trazendo diferentes benefícios para a população. O primeiro deles é a prestação de contas do governo, que faz com que o cidadão conheça melhor a gestão pública e organize estratégias para fiscalizar as ações do governo e de seus agentes, participando do debate público com opinião embasada. Além disso, quando a população consegue ter mais visibilidade sobre a atuação do poder público, ela pode avaliar se as ações desenvolvidas atendem seus interesses e se os agentes públicos estão cumprindo princípios éticos e legais, reduzindo a possibilidade de corrupção, abusos de poder e comportamentos inadequados. Tudo isso contribui para a legitimidade e confiança da população nas instituições e no poder público, dado que o cidadão consegue acompanhar e entender melhor o porquê e como as decisões estão sendo tomadas. Um outro benefício importante da transparência é sua contribuição para a formulação e implementação de melhores políticas públicas. Quando os dados e informações relevantes estão disponíveis para a população, ela pode analisar e contribuir com ideias e propostas, levando a um debate mais informado, um debate mais qualificado. De modo geral, então, a transparência empodera e torna o cidadão um parceiro ativo do processo democrático. Eu acho que vale destacar que quando a gente pensa na promoção da equidade, a transparência também é uma peça fundamental. Ela ajuda a gente a evidenciar desigualdades no funcionalismo público, ela ajuda a gente a entender os impactos da representatividade ou a falta de representatividade na formulação e implementação de políticas públicas e a monitorar compromissos públicos em torno da promoção da equidade. Em resumo, a transparência tem que ser entendida como um mecanismo de fortalecimento democrático indispensável e sua ampliação tem que ser defendida por toda a população. Você pode ler o texto do Matheus e da Ana Túlia de Macedo no nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Da aprovação da nova regra fiscal na Câmara, passando pelas indicações dos tribunais estaduais de contas e terminando com a importância da transparência no setor público, durma com essa. Com roteiro e produção de Marcelo Rubissec, edição de texto de Aline Pellegrini, participações de Isadora Rupp e Matheus Nunes e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!